Algo está falando conosco. Não em palavras, não em frequências que possamos traduzir, mas em padrões, em comportamentos, em silêncio. O objeto interestelar 3I Atlas, o mesmo que desafiou tudo o que sabíamos sobre o espaço profundo, parece ter enviado uma mensagem. Uma transmissão que não veio por ondas, mas por lógica. E talvez seja o aviso de que não estamos mais sozinhos. Desde o momento em que o Atlas foi detectado, os astrônomos perceberam que estavam diante de algo diferente de tudo que já havia cruzado o Sistema Solar. Em teoria, ele deveria se comportar como um cometa interestelar comum, um fragmento gelado de algum sistema distante, sendo lentamente derretido pela luz do Sol. Mas ele não se comportou assim. As primeiras leituras indicaram que o Atlas não seguia a trajetória esperada. Sua aceleração aumentava de maneira irregular e os padrões de rotação não faziam sentido dentro da física de um corpo natural. Enquanto outros cometas perdem massa e desaceleram conforme se aproximam do Sol, o Atlas parecia reagir como se algo dentro dele controlasse cada ajuste de direção. Quando o telescópio Pan-STARRS e depois o próprio James Webb analisaram seus espectros de luz, perceberam uma sequência de reflexos intermitentes, pulsos luminosos com intervalos matematicamente precisos. Não eram simples variações causadas por reflexo solar em uma superfície irregular. Eram padrões, quase como uma batida constante, repetitiva, uma espécie de ritmo. Foi aí que nasceu a metáfora que muitos cientistas começaram a usar para descrever o fenômeno: a transmissão silenciosa. O Atlas parecia falar através do modo como refletia a luz, como se cada mudança de brilho fosse um símbolo, uma coordenada, um eco de uma mensagem deixada por quem o criou ou por quem o programou. É claro, oficialmente, não existe nenhum registro de uma transmissão real. Nenhum telescópio captou sinais de rádio, ondas curtas ou códigos binários vindos do objeto. Mas dentro da comunidade científica, uma linha de pensamento começou a surgir. E se o próprio comportamento for a mensagem? A astrofísica moderna conhece um princípio fascinante. A natureza raramente é precisa por acaso. Quando um fenômeno se repete com harmonia matemática, é porque há uma estrutura por trás dele. E o Atlas parecia seguir uma lógica que lembra mais o funcionamento de um artefato do que de um corpo natural. Alguns pesquisadores do SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, chegaram a comparar o Atlas com o famoso Oumuamua, o primeiro objeto interestelar descoberto anos antes, que também exibia aceleração anômala e uma forma inexplicavelmente lisa e alongada. Ambos se comportam como se tivessem uma intenção programada. No caso do Atlas, há algo ainda mais enigmático. Suas emissões de gases, aquilo que normalmente seria composto de gelo sublimando sobre o calor solar, apresentaram assinaturas químicas incomuns, como compostos metálicos misturados a traços de moléculas orgânicas complexas. Isso reacendeu uma hipótese ousada. Será que o Atlas é uma cápsula? Um objeto construído há milhões de anos, vagando até encontrar um sistema capaz de observá-lo? Se essa ideia parecer exagerada, lembre-se da que a engenharia humana já é capaz de algo semelhante. Sondas como a Voyager carregam mensagens em placas de ouro, informações sobre nossa origem, nossa linguagem e até sobre a localização da Terra. Elas também foram lançadas ao espaço, solitárias, com a esperança de que alguém, um dia, as encontrasse. Agora, imagine uma civilização milhões de anos mais antiga. O que para nós é ficção, para eles pode ser o passado. E se o Atlas for exatamente isso, uma Voyager de outro mundo, então seu comportamento anômalo seria a prova de uma tecnologia que compreende o espaço de maneira que mal conseguimos imaginar. Uma tecnologia que não precisa emitir sinais, porque ela mesma é o sinal, que não fala com ondas, mas com presença. Talvez o que estamos chamando de transmissão seja na verdade uma forma de comunicação baseada em observação,
não em som. Uma mensagem projetada para despertar curiosidade, para provocar reflexão e talvez para medir nossa capacidade de perceber o óbvio. E esse é o ponto que assusta os cientistas. Porque se o Atlas foi mesmo construído, isso significa que alguém o enviou. E essa civilização não apenas existe, ela já esteve aqui antes. Cada pulso, cada desvio, cada eco de luz pode ser o equivalente a um olá que levou milhões de anos para chegar até nós. E nesse instante, enquanto o James Webb continua observando suas últimas imagens, a sensação que muitos têm é de que estamos, pela primeira vez, ouvindo o silêncio do universo responder. Se o Atlas realmente não é apenas uma rocha perdida no espaço, então a pergunta inevitável é: quem o enviou? E por quê? Para entender isso, precisamos olhar para o que as últimas análises revelaram. As imagens mais recentes mostram que o Atlas tem uma forma anormalmente simétrica, quase hexagonal em alguns ângulos, algo extremamente improvável de ocorrer naturalmente em um corpo viajando há milhões de anos pelo vácuo. Além disso, a composição de sua superfície contém traços metálicos que não correspondem a nenhum padrão químico conhecido de cometas comuns. É como se ele fosse formado por uma mistura de minerais e ligas que lembram materiais processados. Essas evidências despertaram uma hipótese que até pouco tempo atrás seria rejeitada sem hesitação. O Atlas pode ser um artefato interestelar, uma peça de tecnologia criada por uma civilização extinta, ou talvez ainda existente, que o lançou ao espaço há éons. Mas qual seria o objetivo? Existem 3 teorias principais sendo discutidas, e todas são igualmente intrigantes. A primeira é a da sonda autônoma, semelhante ao conceito de sondas von Neumann. De acordo com essa ideia, civilizações suficientemente avançadas enviariam máquinas autorreplicantes para explorar galáxias inteiras, buscando mundos habitáveis e formas de vida emergentes. Essas sondas usariam a própria matéria dos asteroides e planetas que encontrassem para se reconstruir e continuar a missão. Se o Atlas for uma dessas sondas, ele poderia estar observando, coletando dados ou até testando nossa reação. A segunda hipótese é a da mensagem encapsulada. Assim como enviamos a placa dourada da Voyager com informações sobre a humanidade, talvez o Atlas seja uma cápsula de tempo de uma civilização antiga, um registro flutuando entre as estrelas, aguardando ser decifrado. O problema é que, ao contrário da Voyager, o Atlas não carrega símbolos visíveis. Sua mensagem estaria oculta em sua própria estrutura, em suas variações de brilho e trajetória, como se fosse um código tridimensional escrito no espaço. Mas existe uma terceira hipótese, a mais provocadora de todas. Alguns pesquisadores especulam que o Atlas possa ser parte de um mecanismo muito maior, algo que não compreendemos por completo. E se ele não for apenas um mensageiro, mas um componente ativo de um sistema intergaláctico de observação? Um olho lançado por civilizações que monitoram o crescimento de mundos jovens, esperando um momento em que uma espécie seja capaz de olhar para o céu e reconhecê-lo. Curiosamente, há padrões em sua trajetória que reforçam essa suspeita. O Atlas parece seguir um movimento de rotação sincronizado com o plano da eclíptica, a mesma faixa onde orbitam os planetas do Sistema Solar. Esse tipo de alinhamento seria inútil para um objeto natural, mas extremamente lógico se o objetivo fosse coletar dados sobre os corpos que compõem este sistema. Além disso, as últimas medições indicam que o Atlas reduziu gradualmente sua velocidade desde que entrou na influência gravitacional do Sol. Esse comportamento não é típico de detritos, mas seria perfeitamente explicável se ele estivesse realizando algum tipo de ajuste direcional, como uma nave que desacelera para observar melhor o que encontrou. E talvez o mais intrigante de tudo seja a assinatura energética que o Webb registrou em seus ventos residuais. Pequenas emissões periódicas de radiação infravermelha, quase como pulsos de ativação. Ninguém sabe o que significam, mas o padrão temporal dessas emissões se repete a cada 17 horas e 26 minutos. E para muitos astrofísicos, isso não parece coincidência. O Atlas, ao que tudo indica, não está apenas passando. Ele parece estar cumprindo uma missão antiga, talvez automática, que continua mesmo que seus criadores já tenham desaparecido há bilhões de anos. E aqui está a ironia. Nós, que sempre sonhamos em enviar sinais para o universo,
Talvez sejamos agora os receptores. O Atlas pode ser a resposta que ninguém esperava. Uma resposta que não veio em palavras, mas em presença. Uma lembrança silenciosa de que o universo talvez esteja repleto de mensageiros esquecidos, viajando no escuro, aguardando que alguém finalmente os perceba. E se for esse o caso, então talvez, pela primeira vez na história, não sejamos nós quem observa o universo, mas o universo que está nos observando de volta. O Atlas pode não falar nossa língua, mas, se pararmos para ouvir com atenção, talvez ele já esteja se comunicando. E é aqui que a narrativa ganha um novo sentido, porque essa transmissão não precisa ser feita por ondas de rádio, nem por códigos binários viajando pelo vácuo. Ela pode estar acontecendo agora mesmo, diante de nossos olhos, através do comportamento do próprio objeto. As variações inesperadas no brilho, as alterações em sua trajetória, as mudanças repentinas em sua rotação, tudo isso pode ser parte de um padrão. Um padrão que não parece aleatório. Pesquisadores do Instituto de Astronomia do Havaí notaram que em determinados momentos, o Atlas parecia responder à energia solar de um modo que não condizia com um cometa comum. Enquanto objetos naturais tendem a reagir de forma previsível à radiação, o Atlas parecia ajustar sua orientação, quase como se buscasse uma posição específica no espaço, uma espécie de alinhamento. Mas alinhamento com o quê? Alguns astrofísicos levantam uma hipótese ousada. E se o Atlas estivesse programado, de alguma forma, para reagir a determinados estímulos cósmicos, como ondas eletromagnéticas ou campos gravitacionais próximos a certas estrelas? Isso não seria exatamente uma mensagem, como as que enviamos com o Voyager, mas sim um tipo de resposta comportamental, uma assinatura de inteligência embutida em um corpo aparentemente natural. E se esse comportamento for, na verdade, uma forma de transmissão viva, um eco de uma civilização que já não existe mais, mas que, ao criar o Atlas, deixou um lembrete de sua passagem? Talvez o Atlas não tenha vindo até nós. Talvez ele tenha sido libertado, lançado por mãos que queriam que alguém, em algum lugar do universo, o encontrasse. Assim como nós lançamos sondas para o vazio, buscando ser ouvidos por quem estiver lá fora, talvez o Atlas seja exatamente isso, a tentativa de outro mundo de dizer, nós existimos. E é aqui que a reflexão se torna inevitável, porque se o Atlas for mesmo um mensageiro, o que exatamente ele está tentando nos dizer? Será uma advertência? Um registro de sua própria história? Ou apenas um gesto silencioso de quem também buscava não estar sozinho no universo? No fim, o Atlas nos confronta com uma pergunta muito mais profunda do que sua origem. Será que nós é que fomos programados para encontrá-lo? Talvez, de alguma forma que ainda não compreendamos, nós sejamos parte dessa mesma transmissão, parte de uma cadeia de mensagens que viaja pelo tempo e pelo espaço, unindo civilizações que jamais se conheceram, mas que compartilham o mesmo impulso de olhar para o céu e perguntar: há alguém aí? E enquanto o Atlas se afasta novamente rumo ao desconhecido, sua voz silenciosa permanece ecoando dentro de nós, não como um som, mas como uma ideia, a de que o universo pode ser, no fundo, uma gigantesca rede de comunicações, e nós apenas um de seus nós. Talvez o Atlas não tenha enviado uma transmissão. Talvez ele seja a transmissão. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar cada nova descoberta sobre o Atlas e os mistérios que desafiam a ciência moderna, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Você acredita que o Atlas possa ter sido criado por uma inteligência alienígena? Nos vemos no próximo vídeo, onde o universo, mais uma vez, pode ter algo novo a nos contar.